Pessoas, bom dia! Finalmente nossa aula está começando, né? Me perdoem pelo imenso atraso, problemas pessoais, problemas com transporte, problema técnico, né? Mas pelo menos hoje, sei lá porque, amanhecemos um dia mais feliz, um dia mais prazeroso, um dia mais pesado do bem, né? Alguma coisa assim. Acho que é porque as coisas estão acontecendo em São Paulo e estão influenciando aqui em Goiás, né? Pelo menos a felicidade geral dos cientistas sociais, eu acho que sim. Ao mesmo tempo, estamos aqui com esse ar irrespirável, né? Mas é o que temos para hoje. E hoje nós vamos dar andamento à nossa disciplina, vamos de fato entrar, né, nas discussões dos clássicos. Hoje nós vamos trabalhar com o texto da Maria Teresa Sadek, né? Que é justamente sobre Maquiavel, né, O Cidadão Sem Fortuna, o Intelectual de Virtude, e é um dos textos, né, da coletânea organizada pelo Francisco Efort, né, Os Clássicos da Política. A Maria Teresa Sadek, ela tem, assim como os outros autores que nós temos trabalhado, né, um currículo extenso, né, ela é notória na área de ciências sociais e também no direito, né, tanto em termos de pesquisa como também de atuação. Ela é graduada e mestra e doutora, graduada e mestra em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, né? E ela é doutora em Ciência Política pela USP. E ela tem diversos pós-graduados, né? Também pela USP, pela Universidade da Califórnia, e também pela Universidade de Londres. Ela é colaboradora na atualidade da Fundação Getúlio Vargas, né? Do Rio de Janeiro. Ela é pesquisadora sênior e diretora de pesquisas do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais. Provavelmente não tem uma sigla, né, porque senão teria aparecido. E ela continua, né, como docente na USP e também no mestrado profissional do SEDES, né. Essas informações foram retiradas diretamente do Lattes da autora. Ao mesmo tempo, ela integra diversos conselhos ali e comissões. Então, as atuais, né, sendo que ela já foi membro de diversas outras, né, ela está no Conselho de Pesquisas e Estudos Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral. Ela está na Comissão de Pesquisa e Inovação da FGV, né, onde ela também está lotada, né, e ela também é membro do Comitê de Ética da GV, né? Porque o pessoal da FGV, assim como o pessoal lá do Uniceub, eles gostam de suprimir uma siglazinha, né? Então, a Fundação Getúlio Vargas, né, que o pessoal conhece como GV, assim como o CEUB lá, né, que na verdade é o Uniceub, tem essas retrações. A URGS também tem, né? Em resumo, só o povo mais chato. Ela também está, né, como membro do Conselho Superior do Instituto Não Aceito Corrupção. Não sei, isso aqui me acendeu um alerta, mas deixa pra lá, né? E ela também é conselheira da rede de hospitais Sara de reabilitação. Depois, olhando o currículo dela, eu pensei, ela é bem aleatória, né? Me lembra alguém, ou seja, me lembra a mim mesmo. Pessoal, o Efort, ele faz uma apresentação da obra, então eu achei importante que nós discutamos essa apresentação, já que ele vai, de certa forma, fazer alguns apanhados ali gerais sobre os autores que nós iremos trabalhar ao longo desse semestre. É claro que eu enfatizei a questão do Maquiavel, né? Assim como é possível a vocês perceberem, né? São diversos autores ali que eles influenciaram toda uma época, influenciaram os momentos históricos e eles influenciaram toda a conjuntura ali do período no qual eles viveram e continuam influenciando até os dias de hoje. Então nós estamos falando sobre autores ali que, no fim das contas, eles estão na base do pensamento político, né, que inclusive nós estamos observando agora, né? Nós fazemos uma releitura e sempre tentamos também aplicar a nossa própria realidade, já que essa é a função dos clássicos, né? Orientar, de certa forma, os passos da humanidade, né? Ao longo do tempo. É por isso que eles sempre são revisitados, reestudados e também relançados, né? Mas eles também lançaram várias tendências ali no seu momento, né? Como nós discutimos na última aula, o Maquiavel, ele é o pai, né, do pensamento político moderno. E todo esse processo de transformação da sociedade, né, pelo qual eles passaram, no fim das contas vão gerar, né, o Estado moderno que nós vivenciamos hoje, né? E aí, essa transição não foi fácil, ela não foi rápida e ela também não foi por acaso. Então, diversas
circunstâncias foram corroborando aqui para essa transformação. Nós falamos sobre algumas delas, né? Como, por exemplo, a ascensão da burguesia e a transformação do capitalismo, né? Ao mesmo tempo, a transformação da vida política, da vida econômica, da vida social, né? E de toda uma movimentação ali, né? De diversas revoluções que aconteceram no continente europeu, acabaram influenciando o mundo, assim como também o processo de escravização negro-africana, os processos de colonização que se deram em duas ondas. Então tudo isso modificou não só a Europa, modificou o mundo inteiro, né? E de certa forma eles nos lançaram com todos os problemas e avanços que nós temos hoje para a contemporaneidade, né? Então é aquele momento no qual diversas coisas ali vão fervilhar e vão permitir que nós cheguemos, né, hoje no acúmulo histórico, né, em termos políticos, sociais, econômicos, intelectuais, né, que nós chegamos. É por isso então que esse período que a gente pode falar que é uma reconstrução da ordem política e da própria Constituição, do poder político, né, do Estado Nacional, vão então modificar as relações humanas, modificam as relações sociais, modifica a relação econômica. E dizer que modifica a relação econômica quer dizer também que está modificando a relação entre as pessoas e o coletivo, e entre as pessoas, o coletivo e o ambiente. E para nós que estamos vivendo catástrofe climática no momento, né, a nós cabe pensar bastante sobre isso, principalmente porque o Rousseau é um dos autores que vão advogar sobre essa questão da relação ser humano e ambiente, né? Ao mesmo tempo, isso aqui é algo que é resgatado pelo Effort, né? O infortúnio, vulgo desgraça, né, de quem não se interessa pela política, é basicamente ser governado por quem se interessa. Se eu não me engano, isso aqui está no Aristóteles, na política do Aristóteles, né? O Effort não citou, mas até onde eu me recordo, sim, está lá. E aí acabei de ver que a gente tem um data show aqui, né? Não sei por que a gente não usou ele, mas tá bom. Acontece, né, gente? Bom, outra coisa que esse livro aqui se propõe. Vocês devem ter observado, né, olhando os textos, que sempre tem uma seção onde alguém vai comentar, né, alguém de renome vai fazer uma leitura desses clássicos aqui, como também, né, há fragmentos dos próprios clássicos, né, alguns pontos importantes ali retirados, né, que são as ideias básicas. Então, a ideia gente, na medida do possível, leiam os clássicos. Na medida do possível, leiam os clássicos. São poucos livros, né? Tipo assim, no do Hobbes é um pouquinho maior, mas os demais, eles são curtinhos. Se não der para ler assim, né, com maior completude, leiam fragmentos. Existem recortes aqui, inclusive os que estão nesse livro, né? Esse livro não é um livro grande, um livro para um semestre, que ele está em mais ou menos 215 páginas, é pequeno, gente, é pequeno, né? E eu, tipo assim, consegui converter algumas partes em parte editável. Estando o livro em formato editável, é possível vocês colocarem algum leitor e botar ele para falar para vocês, né? Por causa dos recursos de acessibilidade, principalmente para pessoas cegas, surdas e mudas, né? Atualmente tem esses dispositivos. No Word vocês podem colar o texto lá e pedir para o Word ler para vocês, né? Ao mesmo tempo que também para redigir texto é uma beleza que vocês podem falar, né? E ele escreve para vocês. E aí, gente, tecnologia é para isso, né? Para nos ajudar com os nossos afazeres, principalmente com os afazeres intelectuais. Então, pessoas, tentem, né, na medida do possível, lerem os clássicos. Se não der para ler os clássicos, leiam o mínimo, né, dos comentadores aqui, para também ninguém ficar vendido aqui e a gente poder fazer uma discussão, né, para eu não ter que ficar falando aqui sozinho, né? Acho que é assim que tem que funcionar. Essa coletânea aqui, como eu disse para vocês, ela vai contar justamente com essa pessoa aqui, que é a pessoa gabaritada, que tem estudos aprofundados sobre o assunto, para que elas ajudem com a orientação e para pincelar alguns dos conceitos, das teorias, né, e do pensamento e conjuntura principal desses autores. Então, nós sempre vamos observar ali que eles são acompanhados de uma historicização, né, do período ao qual eles viveram,
como eles desenvolveram a ideia política e porque, assim como nós, eles também são frutos do seu tempo e quais de fato são as motivações que levam eles a tomarem determinadas decisões. É aqui que a gente pode olhar e falar aquilo, né? Nós temos que ver como é que estava a mente do Palhaço quando ele foi lá e redigiu, né, essas obras, principalmente o Maquiavel e o Hobbes, que são aqueles que vão passar por maiores problemas, né? Se bem que o Rousseau, né, como bom polemista que ele era, também passou. Mas o Maquiavel e o Hobbes, eles são inclusive, né, os pais do realismo político. Então, por isso que nós temos que dar uma observada na conjuntura para entender por que é que eles chegaram a isso. E se um livro é clássico, e se chegou aqui na disciplina de faculdade, né, em pleno século XXI, ano de 2024, é porque essas pessoas são importantes. E clássico é justamente algo que sobreviveu à sua época, que ele transcendeu a sua época e que justamente vai nos puxar para pensar como aqueles acontecimentos lá nos influenciam hoje, como eles foram compostos, né, e como eles ainda continuarão influenciando. Nós iremos dessa terra provavelmente dentro de 100 e pouquinhos anos. Maquiavel, Hobbes, Locke e Rousseau ainda estarão aqui. Talvez nós desapareçamos, né? E aí é justamente esse o grande medo dos gregos antigos, né? Que é o esquecimento. Inclusive o inferno de Hades, né? Que não é o mesmo inferno cristão. Ele tinha justamente uma das localidades, né, destinada ao esquecimento. Esse era o grande medo dos gregos, né? Os gregos não estavam nem aí se eles iam ferver no mármore do inferno, né? Como diria o pessoal lá que sempre faz novelas sobre os islâmicos, né? Eu não li o Alcorão, eu não sei falar se está mesmo no Alcorão. Mas aí, né, o medo dos gregos antigos era de serem esquecidos, de desaparecerem, né? E de certa forma é uma tendência que nós passaremos, né? É por isso que então vocês vão lá, façam mestrado, doutorado e lancem teses seminais, né? É isso que eu quero fazer com a minha tese. Vai que daqui uns 300 anos eu me torne um clássico, né? Um clássico nem que seja dos palhaços, né? O pessoal olhar e falar assim, que absurdo que esse cara falou, que idiota, que ridículo. Ou, né, vai que eu seja pai de outra revolução. Mas nem um pouquinho pretensioso, né? Jamais. Não, gente, eu não tenho essa pretensão não, mas sei lá. Na nossa época, vou tentar cavar o meu lugarzinho no espaço acadêmico, né? Espero que vocês também sigam por essa linha tanto acadêmica quanto em outras vias profissionais, né? E aí, gente, é justamente por isso que nós estamos observando os clássicos. Eles foram muito além do que eles fizeram naquele momento histórico, influenciando ali, influenciando depois, né? E ao mesmo tempo também eles são palco ali de comentários, né? Porque eles são, no fim das contas, polêmicos, né? Eles revolucionaram, não foi à toa, e eles realmente estão em períodos de revolução, e todos eles vão influenciar o que o Estado moderno é hoje, né? Em resumo, eles são gigantes, né? Sempre foram e sempre serão, pelo jeito. Sempre foram não, né? Se tornaram e sempre serão. Mas é isso, né? Na atualidade, os clássicos ainda estão aqui e eles estarão depois que nós formos, né? O autor vai justamente pegar a questão do Maquiavel para exemplo, né? E o Maquiavel, ele teve uma ideia muito única sobre o poder. O Maquiavel, por fundar justamente essa ideia, né, que contradiz a própria filosofia grega, né, e a filosofia como um todo, né? Não é aquela questão do dever ser, é a questão do ser, né? Ou seja, como é a realidade posta, como é que é a realidade de fato, como é que a história apresentou essas questões políticas, esses estados, cidades-estados, esses tipos de governo e dentre outras coisas. E é por isso que o Maquiavel, ele é um autor que desperta paixões, né? Literalmente, que é algo que também, de certa forma, ele também vai falar sobre, né? E aí, ele passou um período no exílio, né? Como nós já falamos, a vida do Maquiavel não foi nem um pouquinho fácil, e é por isso que eu recomendo vocês lerem, que a vida do cara realmente foi emocionante, mas um pouquinho frustrante, né? E aí, em determinado momento ali, quando ele estava no bem bom, né, o mundo dele vira de cabeça para baixo. Vamos lá pegar, gente, história, né? O que vocês estão fazendo da vida? História é fofoca. História é fofoca de época.
Então vamos lá ver a vida do homem. Tudo que nós fazemos nas ciências sociais é um tipo de fofoca, né? A gente quer saber a fofoca da sociedade. Hoje nós estamos falando mal do Marçal, por exemplo, né? E aí essa ideia de que as ciências sociais tudo se trata de fofoca, é verdade, viu? A psicologia também não passa impune não, né? E aí, gente, o Príncipe, ele é uma obra que ele marcou, né, todos os períodos, e ele é justamente uma das cartilhas, né, que mais se destaca na leitura de políticos e políticas ao longo do mundo, né? Então, o Príncipe, por vezes, vocês vão ler ele ali pensando, cara, esse bicho tá louco, o que ele está falando? E é por isso que a gente tem que exercer aquilo que o pessoal do direito fala muito, né? A hermenêutica, ou seja, interpretação. Temos que entender o que o cara quis dizer. E aí nós vamos ter pessoas que o acusam e pessoas que o defendem, né? Mas isso aqui nós veremos um pouquinho mais à frente. E é por isso que o Maquiavel, ele, de certa forma, causa incômodo, né? Tanto positivamente quanto negativamente, porque o cara faz muito sentido, né? É basicamente isso. E ao mesmo tempo, como eu disse, né, todos eles atravessaram ali, né, uma periodicidade onde muita coisa aconteceu, onde o mundo era completamente diferente naquele momento ali. O Maquiavel, por exemplo, ele é um cidadão de Florença. Maquiavel não é um cidadão da Itália, né? Naquele momento ali eram diversas unidades políticas ali de uma Itália totalmente fragmentada, que a todo momento, inclusive, estava ali suscetível ou sofria uma série de reveses políticos internos ou externos, né? E a história do Maquiavel vai ser justamente marcada por isso aqui. E aí, tudo isso também vai mudar o próprio entendimento do poder político constituído na forma de Estado, né? Até porque quando a gente fala sobre a época do Maquiavel, na hora que a gente vai observar ali os acontecimentos que estava acontecendo, né? Assim, os acontecimentos e fatos que estavam ocorrendo enquanto ele ainda era vivo, ele vai simplesmente passar por algumas contradições políticas ali, na qual o que ele escreve vai ser contestado por todos os lados. Ou seja, Maquiavel, ele foi odiado independentemente do lado ao qual ele estivesse, e ele só estava tentando levar a vida numa boa. É claro que atacando também, né, a questão da Igreja Católica e também algumas debilidades ali dos governos de sua época, né? Mas fazer o que se o cara era um gênio num período de muita ignorância ainda, né? Ignorância tanto intelectual quanto na prática política, né? E aí é por isso que o Maquiavel ele vai ser chamado muitas vezes ali para inclusive institucionalmente para escrever, né, sobre Florença, para dar alguns pareceres ali. E é claro que ele também por vezes ele pesa a mão, né? Maquiavel sendo Maquiavel, mas ele pesa a mão porque ele é um intelectual de ponta. Então a ideia do intelectual de ponta é justamente desafiar o status quo, né? Ou seja, o que está ali estabelecido. E aí, né, como os autores ali se propuseram também, né, não estamos vendo os clássicos simplesmente através da lente da filosofia política, da política pela política, né? A ideia aqui é justamente a gente observar que existem, né, aspectos históricos, aspectos econômicos, sociais, jurídicos, políticos, né, e de diversas outras ordens ali, inclusive culturais, que vão influenciar esses autores ali na sua escrita. Inclusive a própria trajetória de vida deles é muito importante para a gente entender o que eles estão fazendo, né? E é por isso que aqui se critica muito a questão da especialidade das ciências, né? E é algo que está partindo justamente dessa coletânea aqui, que está na base dos estudos da ciência política brasileira, né? Então, aqui nós então temos que observar que o próprio Maquiavel, né, por mais que ele, de todos aqui, nós podemos chamar o Maquiavel de o mais politólogo, tá aqui, politicista, né, que é um termo, mas podem observar como politólogo, né, que é um especialista em ciência política, né, por mais que ele seja o mais politólogo deles, né, reunidos ali, ele é basicamente alguém que também vai fornecer, né, interpretações para a gente poder discutir outras questões, inclusive a própria história,
né? E ele não escreveu só O Príncipe, ele escreveu uma série de outras obras. E ao mesmo tempo ele também está ali fazendo uma leitura do seu tempo, né? Com base nessa concepção que vai marcar justamente a percepção realista, né? O pessimismo, ele está na base do realismo político, tanto da ciência política como também das relações internacionais. Então, os autores clássicos realistas, eles têm justamente esse forte encargo pessimista, e também os neorrealistas, eles vão tentar, né, absorver alguns aspectos ali liberais, né, e aí que se surge o neorrealismo. Mas o Maquiavel e o Hobbes, eles então estão nessa ideia de que a humanidade, ela é altamente corruptível, a humanidade possui uma série de falhas, a humanidade, ela, de certa forma, também está sujeita, né, a um processo no qual há dominadores e dominados, né? Então, é por isso que autores, que inclusive vão ser considerados depois radicais, em termos de uma leitura democrática e revolucionária, como Rousseau, vão fazer essa leitura do Maquiavel. E é onde eles vão ter uma outra percepção de que o Maquiavel, ele não estava necessariamente falando sobre processos de tirania, embora alguns tiranos também se utilizaram do Maquiavel, né? Se eu não me engano, é A Arte da Guerra, que tem um prefácio escrito pelo Napoleão, mas ele também leu O Príncipe, né? E aí também tivemos aspectos revolucionários que também se utilizaram do Maquiavel, inclusive um dos grandes ali do iluminismo, que é o Rousseau, né? E outros autores também vão fazer essa leitura maquiavélica, né? Mas não no sentido pessimista, mas de entender como utilizar os preceitos do Maquiavel para a revolução e a emancipação popular, e uma crítica e uma luta radical contra as desigualdades, né? E aí então os costumes italianos ali, né, que a gente poderia chamar de itálicos também, né, porque no fim das contas a Península Itálica estava toda esfacelada ali, né, não existia uma Itália unificada. Eles vão influenciar a todo momento a humanidade. Então nós bebemos muito nessa fonte, até porque, né, a Itália é onde se concentrou boa parte ali do que foi o antigo Império Romano, né, Império Greco-Romano, as suas fases ali também, né, e isso aqui foi justamente um irradiador dessa ideia europeia que nós vamos ter de modernidade. Então a Grécia e Roma, né, os impérios grego, romano, greco-romano e por aí vai, eles são muito influentes justamente na leitura também desses autores aqui. E, é claro, né, outros também depois vão se debruçar sobre o que eles escreveram. É justamente isso, né? Os clássicos estão ali, né? Os clássicos da filosofia política, né? Os clássicos da ciência política também, né? Tem essa separação, mas tá, vamos considerar como clássicos da ciência política. Eles vão justamente estar pensando na gênese do Estado moderno. Eles vão estar justamente pensando na gênese da sociedade moderna e das relações políticas entre os indivíduos ali, né? E suas respectivas transformações e mesmo, né, o surgimento de novas instituições, de novos modelos de sociabilidade e de propostas também, né, dos caminhos que a humanidade deveria, né, se encaminhar, né? E aqui na filosofia política sempre vai ter essa questão do dever ser, né? Filosofia, ela vai acarretar isso, né? Maquiavel é um dos que mais quebra com isso, né? O dever ser é aquela ideia do ideal, e os liberais são quem mais vai puxar isso, né? Embora o Hobbes também vai pensar, né? A humanidade, ela está toda podre, toda lascada, ela está sempre em conflito, mas, né, ela deveria ser ordenada, ela deveria ser organizada. Essa questão da ordem, né, ela está muito fortemente difundida tanto no Maquiavel quanto no Hobbes, né? Eles são justamente teóricos do realismo, porque também tem essa ideia de se estabelecer ali um controle e de se conter a conflitividade, a instabilidade, né, das relações humanas. E ao mesmo tempo, né, nós vamos observar que esses autores vão basear a sua discussão em aspectos que depois vão justamente influenciar a nossa leitura, tanto de social quanto também do próprio sistema
né, que nós temos vivido nele, que é o sistema capitalista, né? E depois o sistema liberal, depois sucedido pelo neoliberal, né? Então são coisas que fazem parte da nossa discussão, embora nem todos eles vão se debruçar sobre isso, né? A questão dos indivíduos, né? A questão dos sujeitos e sujeitas está em todos os autores. Eles vão discutir a natureza humana, né? Está justamente ali na base do pensamento político, né? A política só é possível dessa forma, né, arrojada, formalizada e amplamente, né, entendida, aceita, às vezes reconhecida ou contestada, né? Porque nós estamos falando sobre uma construção humana, né? A política é típica da sociedade humana. Ao mesmo tempo, depois vai se discutir a questão da propriedade, né, da coisa pública e da coisa privada, a questão da constituição das desigualdades, né, que inclusive ela pode ser lida pela ótica do processo de corrupção humana, como também pode ser lida pela ótica da estabelecimento da propriedade privada, como também pode ser lida pela questão das relações humanas se darem pela força ou por uma desregulamentação que necessita de um ordenamento ou de legislação ali que permita ou alguém que controle a humanidade, ou que essas relações se deem em status de igualdade e também com liberdades preservadas, né? Vão entrar as questões religiosas, porque todos os autores que nós iremos trabalhar, eles vão criticar a questão da Igreja Católica, né? Enquanto um ente influente na situação do estabelecimento do poder político. Ou seja, né, o Maquiavel ele justamente vai ter sérios problemas com isso. O Hobbes vai ter problemas com isso, né? Locke, o Rousseau também terão problemas com isso. Acho que só o Montesquieu e também os federalistas que já estão ali em outro momento e vão ter menos problemas. Se bem que o Montesquieu ainda fala, né? O Montesquieu, inclusive, se a gente colocar em cronologia histórica, ele é anterior ao Rousseau, né? Mas o Rousseau bate um pouquinho mais forte. E aí também vamos falar sobre subjetividades nesses autores, né? E é por isso que eles também produzem um pensamento social. Quando se fala sobre a moral, sobre a questão da razão, sobre a questão das virtudes, da questão dos vícios, das paixões, da própria corrupção e por aí vai, vamos entrar nesses aspectos aqui subjetivos, né? E é por isso que se lê esses analistas dentro da ciência política como da filosofia política, que eles estão justamente indagando, entre outras coisas, a natureza do poder e também a natureza humana, né? E aí, é aqui então que nós precisamos de uma visão que ela seja inter e transdisciplinar. Então aqui nós vamos falar um pouquinho de sociologia, um pouquinho de antropologia, um pouquinho de história, um pouquinho de economia e outras áreas, né? Até mesmo o direito a gente acaba falando, né? O Montesquieu mesmo é um dos grandes autores do direito. O Rousseau também é um autor lido com força dentro do direito, né? Os federalistas, que são basicamente constitucionalistas, então nem se fala, né? Embora realidade dos Estados Unidos, né? Tentemos ver o que eles têm a contribuir com a nossa. E aí, se eu não me engano, a apresentação do E4 é até aqui. E aí nós entramos no Maquiavel de fato, né? Pessoal, vocês façam o controle do intervalo aí, que vocês sabem que eu vou falando, né? Agora são que horas, por favor? 9h18, hoje nós avançamos um tempinho no horário, né? Então vamos constituir, né, o nosso cidadão, nosso intelectual de virtude, né? O Maquiavel, como eu disse para vocês, ele vai nascer em Florença, né? Taurino, né? Vai nascer em 3 de maio de 1469. Acho que é por isso que ele é azarado. Se fosse geminiano não seria, né? Eu tô falando por mim. E aí, como diria o Goering, e também de certa forma uma constatação triste, né? Ele nasceu naquilo que viria a ser Itália, nem era Itália, né? Esplendorosa, que sim, as cidades-estado ali, os principados, né? Da Península Itálica, né? Eles tinham um perfil mercantil e eles tinham amplas relações ali, né? Inclusive com nações estrangeiras, mas ao mesmo tempo infeliz. Infeliz por quê? Né? O Maquiavel vai viver num momento de diversos infortúnios, né?
como eu disse para vocês, diversos pequenos estados, totalmente fragmentados, cada qual com seus sistemas, regimes, né, e governanças políticas, né? Ali nós poderíamos visualizar repúblicas, poderíamos visualizar principados, papados e diversas outras instituições. A própria Florença, enquanto Maquiavel estava lá, ele, né, quer dizer, ela oscilou, né, entre monarquia e também república. E aí o Maquiavel estava no meio desse bolo, né? Embora de fato o Maquiavel ele é considerado como um entusiasta da república, né? Mas ao mesmo tempo, na hora que ele precisou vender eu não diria vender o corpo, né? Porque o cérebro faz parte do corpo, né? Na hora que ele precisou vender a intelectualidade, ele falou também, né? Com a monarquia que estava lá. E aí, justamente num lugar governado pelos Médici, né? E aí o Maquiavel teve uma série de infortúnios por isso. E aí, gente, uma série de conflitos, não só, né, com nações estrangeiras, mas também entre eles ali, eclodiam o tempo inteiro. Então nós estamos falando sobre uma Itália fortemente em conflito entre si. Assim como também a Alemanha era nessa época, né? O que viria a ser a Alemanha, né? E aí nós teríamos ali uma série de, inclusive, de conflitos mundiais que depois vão mudar o quadro dessas nações, né? Nós sabemos que na unificação italiana o Brasil teve um papel muito importante por causa da Anita Garibaldi, que inclusive é uma das heroínas que participaram ali, né? Junto com o Giuseppe, né? E é isso. Nós então estamos num momento ali de uma conjuntura altamente complexa, né? Uma conjuntura de conflitos diversos ali entre essas cidades-estados, com nações estrangeiras, um período no qual o Império Português, o Império Espanhol, o Império Inglês, o Império Holandês também ali, né, estão se constituindo, né, o Império Francês também, e eles depois vão vir com muita força, né, em termos de colonização. E aí, né, o Maquiavel em si não vai ver essa transformação e ele ainda vai vivenciar um período que, assim, depois dele ainda vai se permanecer dessa forma por um bom tempo. Então a revolução, né, que vai depois unificar a Itália, ela demora um bocado a acontecer. Se eu não me engano, ela vai acontecer no século XVIII, 1700 e alguma coisa, né? Então, bem depois do Maquiavel, esses problemas ainda, né, se perpetuaram. E é por isso que ainda hoje também, né, se a gente for olhar, a Itália tem sérios problemas políticos ali, né? E ela passou por diversos momentos ali de transição, inclusive com um regime totalitário, né, que foi o fascismo. Se a gente pegar e ler a Itália e toda aquela conjuntura ali dentro de uma ótica histórica, né, a gente pode ver que, no fim das contas, diversas conjunturas levaram a Itália de hoje, né, a ser como ela é, né, inclusive no passado. E a gente vai ter a participação dela tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial, né? Se tinha uma nação que gostava de se meter em conflito bélico, foi a Itália. Inclusive depois, né, na segunda onda de colonização, a Itália participou, né, como uma das nações colonizadoras, né? Embora ela causou bem menos danos do que as demais. E aí, gente, essa cidade-estado ali, né, durante o período do Maquiavel, elas eram altamente diferentes, né, e desiguais entre si também. Algumas mais poderosas, outras menos. Elas tinham um desenvolvimento econômico diferentes, graus de especialização. Ainda hoje a gente observa isso, principalmente quando a gente fala sobre os aspectos culturais, né? A gente vai ter a questão da culinária, né, italiana, que é um pouco influenciada por isso, como diversas outras atividades, né? Principalmente aquelas ali que vão marcar as relações políticas entre os estados, casamentos arranjados, e a questão das famílias e dinastias, né? É muito importante a gente entender tudo isso aqui, tanto que o príncipe que o Maquiavel vai idealizar, né, para sua escrita não é dos Médici, é dos Borgia, né? É o César Borgia, né, que é a grande referência em termos políticos, e ele foi uma liderança ali que por determinado momento ascendeu fortemente, né? Era para quem eles escreviam.
Sim, sim. O Maquiavel, no fim das contas, ele escreveu O Príncipe, né? A própria Maria Teresa Sadek vai trazer isso. Ele escreveu O Príncipe, dedicou aos Médici, mas ele estava falando sobre os Borgia. Errado ele não estava. Nesse ínterim dessa história dele, será que ele tinha interesse em ser, em participar desse governo, né? Porque ele não participou, ele participou como funcionário, né? Nos Médici, ele, assim, pelo que eu me lembro aqui do texto, ele não trabalhou no período dos Médici porque ele foi justamente associado e condenado, né, como estando aliado ao golpe que colocou a República, né? Sim, inclusive, ele no fim das contas, ele cumpriu o exílio dentro da própria Itália, né? E ao mesmo tempo ele também foi destituído do cargo público porque ele ocupou de prestígio, né? Então o Maquiavel ele tinha justamente essa ideia, né? Foi um diplomata, né? Ele foi segundo chanceler, se eu não me engano, e ele justamente fazia missões com outras nações, como também internas à Itália. E aí, em relação aos Médici e à República, nós tivemos processo de revolução e contra-revolução. E o Maquiavel, de fato, assim, a bibliografia dele vai dizer que ele morreu e adoeceu de certa forma, diz que de desgosto, mas para nossa leitura de hoje seria depressão, né? Porque no fim das contas ele foi impedido de atuar em todas as frentes. E no momento, né, que ele vai escrever O Príncipe, escrever tudo ali, e que os Médici conseguem voltar ao poder depois de destituírem a República, eles vão entender ele como esse traidor, e ao mesmo tempo todo mundo ali os tiranos, né, os Médici eram tiranos, eles vão entender ele como republicano. Certo medo, né? Isso, mas ao mesmo tempo também, alguns autores, tipo assim, alguns autores depois vão ler, né, essa questão de que quando, né, depois a República consegue um contragolpe e se reconstitui de volta em Florença. E aí os republicanos vão ver o Maquiavel como aliado aos Médici. Então é daquele jeito, por isso que há algum tempo atrás eu falei sobre ele ser odiado por todos os lados, né? E coitado, o bicho só queria trabalhar, gente. É por isso que a própria lógica de trabalho que vem justamente dos italianos, né? E eu já falei sobre isso com a turma no outro semestre, né? Que é a lógica do tripalho, né? O tripalho que vai gerar o tripalhare, né? Que é a ideia de trabalhar. É tida para nós e pela lógica católica como castigo. Então, essa questão do tripalho, né, que era um instrumento de tortura. O Maquiavel, inclusive, foi torturado, né? Então, o Maquiavel passou por poucas e boas, né? E aí, em meio a toda essa inconstância aqui, né, ele tentou se firmar. E aí, gente, os problemas eram tantos, né, e sucessivos, que os governos não conseguiam muitas vezes sobreviver por mais do que 2 meses, né? Ou eles eram destituídos, ou acontecia-se revoluções e depois contra-revoluções, e um processo de total inconstância política. Então, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, o Maquiavel está lá vivendo a infância e a adolescência, assim como o Hobbes também, né? O Hobbes passou por 2 guerras. A primeira foi a guerra contra a Espanha, né? E ela foi altamente seminal ali, né? Para que o Hobbes tenha essa concepção da natureza conflitiva da humanidade, como também depois ele vai passar pela Revolução Gloriosa, né? Que vai instituir o parlamento lá. Se eu não me engano, é o próprio Wefort que vai colocar, né, o negócio das revoluções, que tanto o Hobbes quanto o Locke passaram ali, né, porque no fim das contas o Hobbes viveu bastante e ele chegou a ser contemporâneo do Locke, né? Mas ao mesmo tempo, se nós formos olhar ali, né, eles tiveram muitos períodos ali cruzados, né, conflitivos. E é isso, né? O Maquiavel ele viveu, né, dentro de todo esse período. Como não se fazer uma leitura negativa da humanidade passando por esse momento no qual, né,
A todo momento se tem conflito, a todo momento se tem um processo de desordem, a todo momento se tem ali uma série de tramóias, né, para destituição de governos. E aqui nós estamos falando sobre assassinatos, nós estamos falando sobre casamentos arranjados, estamos falando sobre uma influência muito grande também da Igreja Católica, né? Lembrando que enquanto o Maquiavel estava ali, né, cativo dentro da própria Itália, né, ele foi proibido por um tempo de sair do país, né, teve o visto confiscado, né, que nem um certo desse presidente aí, né. Mas aí o Maquiavel, coitado, não tinha essa culpa, né, porque ele foi acusado de algo que ele não fez. Ele só estava trabalhando e aí ele foi acusado de conspiração porque no fim das contas ele estava no governo. Então, naquele momento ali não se existia direitos humanos, né? Então não tinha aonde ele recorrer para tentar provar a sua inocência, né? Daí ele vai ser julgado pelo Tribunal da Força, justamente pelo tribunal que detinha o poder. E aqui, gente, os Médici também, né, vão conseguir um grande feito. Eles vão eleger um Papa, né? Que é justamente o Leão X. E aí o Leão X, parte dos Médici ali, vão de certa forma disseminar e aumentar o poder dessa família, né? Mas ao mesmo tempo depois, né, o papado é uma coisa e Florença é outra, né? Eles vão sofrer outro golpe e a República vai retornar novamente, né? Então, dentro de toda essa conjuntura aqui, é que o Maquiavel depois vai escrever O Príncipe e outras obras, né? Mas ainda, gente, o Maquiavel, ele vai, por mais que ele já era notório, ele lia em outras línguas, escrevia em outras línguas, e ele tinha, então, também até mesmo um certo bom relacionamento ali político, só com 29 anos, né? Mais ou menos em 1498, já quase na virada do século, a América já tendo sido conquistada, inclusive, né? É que ele vai então entrar, né, num cargo público de prestígio, né, que se destacou, que é então, né, aquele momento que ele vai ocupar a segunda chancelaria, que ele se torna um funcionário público, né, de Florença, e aí ele também vai atuar tendo responsabilidades ali junto ao poder político. Ou seja, o Maquiavel, ele não só estudou o poder político, ele trabalhou, né, exercendo o poder político. Então ele é alguém que de fato viveu o que ele escreveu, né? O Hobbes também passa por essa vivência, né, sendo tutor de reis, né? Ele chegou a ser tutor de reis e também da nobreza, da monarquia, né? Então o Maquiavel também vai vivenciar a vida pública, ele vai escrever através de algo ali do qual ele compartilhou, né? Então é por isso que ele também tem uma propriedade para fazer essa análise. Ele viu a coisa acontecer por dentro, né? E como diplomata, como chanceler, ele vai sair em uma série de missões, ele vai construir uma série de relações ali, né? Como também ele vai justamente pensar no próprio processo de defesa. Ou seja, foi um Celso Amorim da época, né? Só que um mais arrojado ainda, né? Se a gente for parar para pensar o Maquiavel, ele justamente também vai levar parte dessa vivência dele, né, ali em relação a participar, né, da questão da própria consolidação de um exército, né, naquela época ali chamado milícia, né, de defesa nacional, como alguém que vai depois também filosofar sobre isso, vai refletir sobre isso. E aí é que se surge a sua obra, A Arte da Guerra, né? Então, ele é alguém que de fato passou por essas vivências ali profissionalmente. Pelos meus cálculos, o Maquiavel ele foi do século XV, né? Aí 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nós estamos a mais ou menos 600 anos de distância do Maquiavel, né? Se não estamos a 600, estamos chegando a 600, né? Então, é por isso que o cara é um clássico. O Maquiavel sobrevive na boca do povo, né, há séculos, né? E provavelmente sobreviverá a milênios. Então é por isso que no fim das contas a leitura dele é fundamental para nós constituirmos o pensamento político moderno / contemporâneo, né? Lembrando que vem coisa aí, viu, gente? Nós primeiro, se a humanidade sobreviver, né, provavelmente em determinado momento nossas relações sociais, políticas em geral, né, e principalmente a econômica, né, elas vão ter que se transformar.
Eu não apostaria no fim do capitalismo, porque o ser humano perdeu a essência revolucionária no geral, e a lógica neoliberal hoje é muito forte pela ser desconstruída. Nós precisamos de uma revolução social extrema, né? Ou seja, precisamos de mais uma guerra mundial. Mas o capitalismo é tão diabólico que ele vai se aproveitar dessa guerra e vai, mais uma vez, se reconstruir, assim como ele está fazendo desde 2008, corroendo, né, as relações sociais. E é então, por isso que eu digo, se nós, como uma raça, né, sairmos dessa, né, e passarmos para os próximos séculos, as relações políticas, sociais provavelmente vão se transformar, inclusive as eras, né, vão se transformar. Se hoje nós somos contemporâneos, sabe-se lá, né, o que a humanidade será daqui a 100, 200, 300 anos. Então, mas Maquiavel vai estar lá, gente. Se dermos sorte, estaremos também. Então vamos tentar fazer as coisas bem feitas, né? E é isso. E aí, gente, nós temos uma série de comentadores, de leitores, uma série de possibilidades de se interpretar o Maquiavel, termos derivados, né, do seu nome em diversas línguas e na nossa, né, inclusive no dialeto oficial. Os termos maquiavélico, maquiavelismo, eles estão, né, na língua formal, né, como é que é? Em resumo, na ortografia brasileira, né, ortografia formal. Vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É isso que eu precisava lembrar. E aí, gente, tem-se uma ideia negativa do Maquiavel, justamente por causa do pessimismo realista, né? E esse pessimismo realista que vai analisar, né, o desvirtuamento da natureza humana, a nossa conflitividade, a nossa suscetibilidade a nos corrompermos, né, é que vai marcar justamente esse pensamento. E essa questão do maquiavelismo, né, do maquiavélico, ela justamente vai pensar a parte negativa da natureza humana, né? E como um todo, inclusive nós que somos da era da autoajuda, né, vamos meio que ficar de nariz torcido com essa visão pessimista. Ou, né, também vamos pegar o outro lado ali que é daquele jeito assim, como estamos também no século da depressão, vamos pegar essa visão negativa e falar, é mesmo, viu? Não tem jeito não, estamos tudo lascado e nada vai mudar. As coisas vão mudar sim, gente, nem que seja à custa das nossas lágrimas, mas elas vão mudar. Para pior ou para melhor, depende do que a humanidade for fazer depende com que a humanidade for fazer, né, do ambiente, ou que o ambiente nos retribua, né, conforme nós merecemos, e não virão notícias boas, né? Tá nascendo flor na Antártida, Antártica, sei lá, lá em cima, lá nos polos. Ao mesmo tempo que superbactérias, né, históricas estão sendo descongeladas lá na Sibéria. Inclusive elas estão sendo catalogadas. Ou seja, gente, tá difícil, viu? Daqui a pouquinho nós vamos realmente ver Jurassic Park aí reacontecendo, né? E é isso, né? Que sobrevivam os mais aptos, como diria Darwin. Então, gente, maquiavélico, né, maquiavelismo se tornaram algo disseminado no discurso popular. Então não é algo que está só na academia, se tornou de fato substantivo, se tornou adjetivo, foi para além do que nós fazemos aqui. E ao mesmo tempo, Maquiavel não é lido como se deve, né? Nem por nós que estamos aqui na academia, nem por quem está fora, né? E aí é por isso que se estereotipou essa ideia, né, negativa dele. E é isso que nós vamos observar. O Maquiavel, ele é um fenômeno público, mas ele também é um fenômeno que vai para a vida privada. Então as pessoas vão se associar dessa forma. Sobre as explicações que que a autora vai dar, né? Ela vai trazer a questão do maquiavélico. O que é maquiavélico? Associado à ideia de perfídia. O que é perfídia, gente? Exercício ortográfico agora. O que é perfídia, Eduardo? O que é perfídia? Só sou um aluno, não sei. Ó, você tem que saber, hein? Você é aluno que tirou uma das maiores notas comigo semestre passado, hein? Tem que saber. Não, agora assim, gente, ideia de perfídia.
perfídia, pérfido, cruel, né? Nós estamos falando sobre algo que diz respeito à questão da utilização da astúcia de uma forma negativa, né? Astúcia é a nossa capacidade, né? Nossa sagacidade, a nossa percepção. A perfídia é a nossa capacidade de sermos, né, ruins, no fim das contas, né? Quando você é pérfido, quer dizer que você é uma pessoa má, no fim das contas, né? Então, é essa ideia que se tem de perfídia. Ao mesmo tempo, aquela ideia de que as pessoas são velhacas, né? São macacas velhas, né? Como diria o ditado popular, né? E também que elas são traiçoeiras, elas são voláteis, elas se utilizam de quaisquer meios para se darem bem. E isso, gente, está marcado um pouco na cultura brasileira, principalmente quando se discute o jeitinho brasileiro, quando se discute a questão da corrupção e também dos modos de navegação social, né? Os modos de navegação social, segundo, gente, desenterrando, né? Segundo o Roberto da Mata, né? São justamente a malandragem, o jeitinho brasileiro e você sabe com quem está falando, né? Leiam o Roberto da Mata, leiam sabendo que é assediador, porque não passaremos panos para assediador, mas ao mesmo tempo é um livro curto, vocês precisam para ter uma interpretação, né, no mínimo básica ali, sobre alguns aspectos da brasilidade, né, o que faz do Brasil, Brasil. O que faz do Brasil, Brasil. E aí, eu sempre recomendo, a própria ideia de se discutir a questão do trabalho e de trazer essa origem latina, italiana, do trabalho, é justamente o da Mata, né? E ele também vai associar com a questão de que aqui no Brasil ainda se assume a ideia negativa de que o trabalho é associado à escravidão, é associado ao negro e à negra, né? E aí, gente, a ideia de maquiavélico, então, de uma pessoa maquiavélica, é uma pessoa que tem uma série de atributos negativos ali, que ela vai procurar sempre utilizar a sua inteligência, né, e as suas capacidades para tirar vantagem. Ela não é uma pessoa confiável e ela é uma pessoa que faz de tudo para conseguir o que ela quer, né? Ou seja, a descrição de um verdadeiro psicopata, né? Um psicopata ou um sociopata, né? Mais um psicopata do que um sociopata. O Claude Lefort, ele já vai trazer uma ideia de maquiavelismo, né? E ele vai trazer isso até de uma forma lúdica, né? Ele vai colocar o seguinte: maquiavelismo serve a todos os ódios, né? Então, quando a gente odeia alguma coisa e algum comportamento, a gente vai se utilizar dessa ideia, né? A pessoa está sendo maquiavélica, né? Porque ela, de certa forma, está prejudicando a outra ali. Ou algo que nós não gostamos, né? É maquiavélico, porque é algo que tem uma conotação negativa, né? E aí, conforme as coisas mudam, conforme a situação ali que ela nos desagrada, que ela é negativa, que ela nos prejudica, a gente associa, né, quase que automaticamente ao Maquiavel, né? E também o comportamento das pessoas. E é isso que é trazido pela autora, né? O Lefort, com base no Lefort, né? Ele acaba reforçando o que ela tem dito, que a ideia de negatividade na sociedade, seja na academia, seja no comum, ela é associada a justamente a percepção do Maquiavel, né? O Hobbes, que tem uma leitura ainda mais crítica da humanidade, né? E mais pessimista da humanidade, ele não é evocado como Maquiavel é. Embora ele também beba no Maquiavel para escrever o seu pressuposto, mas ainda vai ter uma noção de que a humanidade é pior do que o Maquiavel descreveu, né? E aí, maquiavelismo, né, o termo maquiavélico também, eles vão ser utilizados como forma de desqualificação da pessoa ou do debate, né? Então, sempre que se associa a Maquiavel, tem esse lado negativo que chega também a puxar isso que foi construído pela Igreja Católica. O Maquiavel e o seu comportamento e leituras seria a encarnação do mal. Não é à toa que o livro do Maquiavel, eu não sei na atualidade, né, mas ali à época, ele foi um dos livros ali que foi justamente julgado pela igreja como impróprio para leitura, como algo que atentava contra a Santa Igreja Católica, contra o papado, contra Deus e não sei o que lá. E o Maquiavel virou e falou: foda-se, né? O Estado é Estado, a religião é a religião e elas não devem se misturar. Ou seja, né, um divo, um dos primeiros defensores ali
né, com todas as forças do Estado laico, né? Ele falou assim, não estamos na Grécia Antiga, não estamos em Roma, né? O Império Romano já caiu e hoje nós temos essa porcaria desse monte de mini-estados aqui, né? E então a gente tá vendo que não tá dando certo, o papado aí, que inclusive acabou de tirar alguém aí dos Médici, não tá dando conta nem das suas questões religiosas, como dirá das questões políticas, né? Então, Ou seja, essa visão de amor essa encarnação do mal, ela vem da época que ele estava escrevendo mesmo. Desde essa época. E depois de pessoas que o leram. Sim, depois das interpretações, claro. Mas na época já. Isso. Dessa forma. Já. A igreja proibiu o livro dele, a publicação dele. Um dos meios mais influentes de se fazer com que a população adotasse alguns aspectos culturais ali era através da religião, né? Então a religião, no fim das contas, ela ela não só conseguia manipular, como ela estava diretamente alinhada com o poder, né? Até o que? Século XVIII, XIX, era a Igreja Católica que nomeava, não nomeava, reconhecia, né? E não deixa de ser uma forma de nomeação, justamente reis e rainhas. Então a Igreja Católica tinha que dar a sua bênção, o seu pitaco ali em tudo. E algumas famílias fortemente reconhecidas como católicas, né? Como os Habsburgos e algumas outras ali, né? Como é que é? A Mary Stuart, se eu não me engano, ela era de uma família católica, acho que era o Stuart, né? Os Stuart e vários outros ali das monarquias europeias, né? Eles vão justamente reconhecer esse poder da Igreja Católica e eles mesmos também vão compor, né, o papado, né? Então, muitas vezes essas figuras emblemáticas ali do papado vão surgir deles, e mesmo pessoas ali que elas já tinham, né, sua família constituída, tinham seus filhos e tudo mais, e nessa época ainda não tinha, na verdade tinha se passado, né, dessa ideia de celibato, tanto que ela vai retornar depois bem recentemente, né, como mais uma ação da Igreja Católica, né, para justamente preservar os seus bens. Né? Então, o celibato na Igreja Católica ele é algo que vai ter um discurso ideológico, né? Façamos como Cristo, como Maria que engravidou virgem e coisas do tipo ali. Vamos preservar os corpícios aí, vamos casar não vamos ter filho, para não ter que partir as heranças, né? E é por isso que o Vaticano hoje ainda é um dos estados mais ricos do mundo. E aí, nós temos, tipo assim, para estudar esses autores, a gente tem que falar da Igreja Católica. E tem que falar mal, esse é o problema, né? Para quem é católico, para mim não é nem um problema. Mas é isso, gente, a história, né? E o Maquiavel justamente vai se embasar fortemente na história, não só da época dele, mas também de toda a constituição ali desses estados, vai ser permeada pela influência muito forte da Igreja Católica. Quando Constantino se converte ao catolicismo lá no Império, se eu não me engano, eu não sei se era o Império Turco-Otomano, Império Otomano, alguma coisa assim, ou se era no Império Bizantino, sei lá. Em resumo, gente, na Antiguidade, em alguma das fases do Império Romano aí, que tem um tanto, e para nós não interessa a Antiguidade. Mas desde lá, a Igreja Católica foi construindo muita força, né? E aí é por isso que nós chegamos então aqui no século XV com a Igreja Católica extremamente influente, inclusive nos processos de colonização. O Colombo foi um colonizador, né, assim como os diversos outros aí, que ele seguia até mesmo de uma maneira fanática a lógica católica, né? E isso inclusive legitimava o próprio processo de extermínio que o Colombo e alguns outros vão fazer aqui nas Américas, né? Ou seja, não é católico, não é conversível, né, para matar, né? Porque não serve de nada, nem humano né? Porque a ideia de civilização deles também passava por isso. E isso está acontecendo em concorrência com o período que o Maquiavel está vivendo ali na Itália, né? O processo de colonização é 1492. O Maquiavel aqui, ó, funcionário público, 1498. Ou seja, né, 6 anos depois, e coisas acontecendo aqui do outro lado do mundo, e o Maquiavel sendo julgado como o pior dos humanos lá.
sendo que o Colombo e os outros conquistadores foram extremamente piores do que eles, foram genocidas, de verdade, né? E aí, então, se surge essa ideia de Maquiavel ser atrelado, né, a essa ideia de tudo que é horrível, né? Ou seja, ao imoral, né, ao impuro, a trapaça, né, a ação inescrupulosa, né? E aí se surge esse sentimento de anti-maquiavelismo, né? E aqui, né, que nós vamos ver alguns autores que vão justificar esse anti-maquiavelismo de uma forma na qual eles vão entender que foi o Maquiavel que ensinou tiranos a serem tiranos, né? E não as relações humanas e o poder que foi investido a eles, além deles estarem ali, né, nas conjunturas propícias a eles fazerem o que eles fizeram, né, que foi tudo atribuído ao Maquiavel, é uma culpa ao Maquiavel, né? Então, todos os problemas da humanidade acabaram caindo nas costas do Maquiavel. Mas ao mesmo tempo, o pessoal não vai observar, né, o Maquiavel pela ótica na qual ele está falando ali. O governante, ele deve, na medida do possível, ser amado pelo povo, né? A ideia do Maquiavel vai passar por isso. O governante tem que ser amado pelo povo na medida do possível. Se não for amado, que seja temido. Mas ser temido quer dizer, no fim das contas, é ser respeitado, né? E ser alguém que está ali exercendo as funções técnicas de uma forma que a sociedade reconheça a liderança dessa pessoa, né? E o Maquiavel em si, ele também vai falar sobre os processos revolucionários populares, né, contra tiranos e outras pessoas ali que estariam ali desrespeitando as convenções, a ordem social, e a Igreja Católica é uma dessas instituições que ele vai justamente trazer para essa discussão. Além disso, o Maquiavel, como um funcionário público, ele também vai observar ali a questão das boas práticas, né, de gestão social. Então ele acaba também falando, né, sobre governos ali que eles são mais propícios, né, a trazer o bem-estar social, e ao mesmo tempo ele também vai trazer ali, né, as ideias de virtude e fortuna, né? A fortuna, como você mesmo disse e já trouxe antecipando o texto, né, vai justamente dizer respeito à questão de, inclusive, da sorte também estar envolvida, né? A fortuna pode ser sim bens materiais, mas tem a questão da sorte, tem a questão da conjuntura, e ao mesmo tempo ela deve ser submetida à virtude. E a virtude, se a gente for parar para olhar, é justamente essa capacidade de se manter o poder, né? E ao mesmo tempo de se manter o poder, também de apaziguar os ânimos ali, as relações sociais. Então manter o poder não é apenas utilizar a força. E é por isso que quando o Maquiavel vai ler e falar sobre os Sforza e dizer que eles estão ali escondidos atrás de fortalezas, né? Eles vão colocar que aquilo ali não adianta. Se o povo se rebelar, o povo vai destruir aquilo ali tudo, que não há fortaleza que detenha a fúria popular. E é aqui mesmo que ele vai trazer justamente essa ideia de que é melhor ser temido do que amado, porque o amor é volátil e o temor é algo que vai fazer com que os corações humanos pensem duas vezes antes de atacar um determinado inimigo. Mas ao mesmo tempo, né, o Maquiavel também vai trazer essa questão do afastamento, né, e do isolamento de quem está exercendo o poder do povo, né? E aqui ele, no fim das contas, acaba ali também dando dicas sobre justamente esse relacionamento das lideranças com as massas, né? Ao passo que a gente olhando na obra do Maquiavel, tem diversas passagens ali que ele está falando sobre o bem-estar popular, né? Até porque o Maquiavel vai ler a história, ele vai ler a questão romana também, né, do pão e circo. Ele vai ler a questão das insatisfações e das insurreições populares, justamente por causa de todo esse processo de ultraexploração ali humana, né? E olha que também estamos falando de um momento que não tem essa regulação que nós temos, né? Em termos normativos, em termos sociais, institucionais. Então, é outro momento, né? E é por isso que o Maquiavel, então, né, ele tem dois lados e ele vai ser, inclusive, defendido por outros autores. Essa questão do anti-maquiavelismo, ela se consagra como mito,
né? E se a gente for trazer a ideia da Marilena Chauí sobre o que são os mitos, né? Inclusive vai passar pela ideia de que o mito, ele é uma construção social, ela se torna altamente, né, socializada, compartilhada socialmente, né? Se torna uma ideia, mas ao mesmo tempo ela não tem base, né, no real, ela não se sustenta uma vez que ela seja contradita. Temos um exemplo recente, né? Um mito que acreditou que ele era mito, acreditou que era Messias, acreditou que era um monte de coisa, e no fim das contas está aí, inelegível e no cagaço, né? Veja a Galãs Feios aí, que acabou de completar 1 milhão de inscritos, né? Falando justamente, né, sobre as últimas, tipo assim, como o mito está derretendo, mas enquanto o mito está derretendo, um novo mito surge no imaginário popular brasileiro. Eu não estou falando sobre o Tigrinho, eu estou falando sobre alguém que levou uma cadeirada ontem. Eu estou evitando falar de nomes para não invocar o mal aqui na sala, né? Porque já pensou se essa figura aparece aqui? Né? Não sei se tem cadeiras para todo mundo, né? Pelo menos isso. Então é isso, cadeiras o bastante para a gente poder usá-las, né? Sem gastar as nossas aqui, né? Para a gente ter onde sentar. Porque senão é isso, né? Mas tá, né, gente? Sonhar é de graça mesmo. E aí, os mitos eles aparecem e desaparecem o tempo inteiro. E os mitos eles servem muitas vezes de alegoria. Né? Vamos lá no Platão, né, em referência inclusive ao Sócrates, né, sobre o mito da caverna. O que é o mito da caverna no fim das contas? É aquele momento que a gente vive sem a filosofia, a gente vive sem o raciocínio, a gente vive com base ali em interpretações que elas também são muitas vezes constituídas na forma de crendices ou de crenças, né? Uma crença não necessariamente ela tem uma base ela tem uma base na lógica, no real. Olha, por exemplo, eu coloco isso aqui como uma forma de crença, porque não deixa de ser. Eu tenho toque. Ninguém percebeu, né? E eu também, não é a primeira vez que eu falo sobre isso. A porta está sempre fechada. Não sei que tipo de crença se constitui na minha cabeça que a porta tem que estar fechada, sem motivo algum. As crenças elas podem ser religiosas, né? Se crê em algum ou em alguns ou algumas transcendentes, né? Pode ser uma crença na humanidade, né? O racionalismo, né? E o humanismo eles têm essa ideia da crença na humanidade, né? E agora o humanitarismo também tem essa crença. A gente pode ter uma crença no futuro, né? Ou seja, dias melhores virão, ou então tudo vai se lascar, por aí vai, né? E então crenças é um conjunto ali um conjunto socialmente também compartilhado, né? E elas alimentam os mitos, né? Os mitos se formam com base em diversas crenças ali. E aí, quando a gente fala sobre o mito da caverna, a gente tinha a crença de que as sombras, né, eram a realidade. Porque a gente estava vendo as sombras através do reflexo da fogueira, enquanto fora da caverna, né, as formas reais eram totalmente diferentes, e a gente vai ter um encantamento, um desencantamento também, né, em relação à realidade. Que a realidade ela é como ela é posta e não como nós a imaginamos, né? Alguns autores desses aqui vão discordar, né? Tipo assim, na verdade a gente imagina as coisas depois a gente transforma em realidade. Mas aí a discussão da metafísica não cabe a nós, deixa isso lá pro Kant, deixa isso lá pro Hegel e para outros autores aí. Não é para nós. Mas o Hegel é um dos que depois vai vir defender o Maquiavel também, viu? Você está achando que só gente de peso aqui, viu? Marx criticou com razão? Sim, mas o Hegel é alguém influente, né? O Rousseau, o Spinoza também, outro iluminista, vai defender, né, uma releitura do Maquiavel. Então, muita gente de peso vai vir trazer essa discussão. A Maria Teresa Sadek é uma dessas, né? Quantas horas, gente? 10 horas, tá na hora do intervalo? Por que vocês não falaram nada? Ai.